Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma aula, hoje sobre o emprego da vírgula, né? Estamos focando muito na competência 1, que é a competência, né, mais um pouco mais difícil e que realmente pune, né? A aluna que eu estava monitorando, que foi aprovada no concurso da Fundação Municipal de Saúde, acertou todos os critérios, errou apenas um se, né? Que era para ser torna-se, ela colocou se torna, né? Se fosse no Enem, tinha dado certo, porque tem certas bancas, ó, a banca IDECAM não aceitava nenhum erro na estrutura sintática. Um errinho desse dava para ter tirado os 30, mas perdeu 25 décimos, né? Então, nem recurso não cabia, porque é uma banca muito exigente na estrutura sintática. Então, é muito importante a gente dominar a estrutura sintática, independente do Enem, dos concursos ou de qualquer produção textual que a gente tenha que realizar, viu? Então, eu já ensinei crase, né? Espero que quando eu for corrigir, só corrigir 3 redações, né, por conta que eu estava terminando de elaborar a prova e corrigir as de agosto, mas eu vou ver se dá tempo eu corrigir todas de hoje de noite para amanhã, viu? Aí vocês também vão acelerando para mandar. Então, eu espero que o erro de crase diminua, né, com a apostila e a aula que a gente teve semana passada. E hoje eu vou ensinar vocês a usarem vírgula. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar o material, mas está montado inteiro aqui para redação, né? Aqui é voltado só para redação, as regras. Então, vamos ver aqui, ó, principais macetes de vírgula. Ó, nós vamos ver todas as regras, a apostila está completa com todas as regras que vocês precisam saber para a redação, viu? Ó, vamos ver a primeira. Palavras essencialmente ou principalmente devem vir entre vírgulas, né? Então, sempre que você for colocar isso se deve, isso ocorre, principalmente, essencialmente, aí vocês coloquem a vírgula, tá bom? A alienação social e ao descaso do Estado. Aí ela fica intercalada entre vírgulas, então vamos lembrando aí, tá bom? Palavras essencialmente, principalmente porque elas são explicativas, elas têm que vir intercaladas entre vírgulas. Primeira regra, use vírgula sempre que separar mais de 2 elementos. Exemplo, pode passar aí para a gente ver o exemplo. Ó, os cenários político, econômico e educacional estão extremamente deficitários. Gente, aqui é aquela regra que a gente vê na escola, por exemplo. Fui à feira e comprei maçã, vírgula, banana e melão. Aí já com banana e melão já não usa mais vírgula, né? Então, aqui é aquela mesma regra, só que aqui é voltado para a redação, né? Então, ó, sempre que você for separar mais de 2 elementos, quando você for citar fatores, causa, que você for enumerar, aí usa a vírgula. Os cenários político, vírgula, né? Que é um elemento numerativo, econômico e educacional. Por que eu não uso mais em econômico? Porque está precedido da conjunção e. Estão extremamente deficitários. Segunda regra, para explicações de elementos dentro da frase. Pronto, gente, essa regra bem aqui é aquela que você usa principalmente na conclusão, entendeu? Na hora de você colocar o aposto. Você tanto pode usar a vírgula como o travessão. Por exemplo, a escola, aí eu vou explicar qual é a função da escola. O governo, vírgula. Instituição máxima a nível nacional, vírgula. Então, ó, não esqueça, está vindo muita falta de vírgula na hora de colocar o aposto. Então, vocês têm que colocar. A escola, vírgula, instituição formadora de opinião, vírgula, é o segundo espaço de convivência mais importante para os jovens. Por que tem vírgula? Porque eu estou explicando
aqui a função da escola, é como se fosse um aposto, que é o C que resume ou explica alguma coisa. Então, sempre que vocês for explicar o ensino tecnicista, vírgula, é aquele focado no aprendizado tradicional, vírgula, entendeu? O iluminismo, vírgula, século das luzes, vírgula, é caracterizado por um período de... Então, sempre que explicar um elemento, a função dele, o que é ele, vocês vão intercalar entre vírgula. Não esqueça, viu? Regras básicas aí para a redação. Pode passar. E qualquer dúvida, pode perguntar. Professora, não entendi essa regra, volta aí nela. Que eu volto. Essa regra diz respeito ao aposto. Aquela, né, que eu expliquei, e essa também. Que é o quê, o aposto? C que resume ou explica alguma coisa. Aí aqui tem mais exemplo, voltar lá para a conclusão, na hora que você coloca o agente e o detalhamento. O Ministério da Educação, que, por exemplo, é um agente. Qual é a função do Ministério da Educação? Não é o órgão que trata sobre a educação? Então, para explicar a função dele, coloca entre vírgula. Responsável pelas diretrizes educacionais em todo o território brasileiro, vírgula. Aí, gente, vocês vão ter que colocar 2 vírgulas. Não esqueçam. Vocês vão colocar uma vírgula depois do agente e a outra vírgula depois da função dele, tá bom? Prestem atenção nas regras, que tem o exercício no final, que é envolvendo elas. Outro exemplo, a mídia, né? A mídia é o agente. Qual é a função da mídia? Que tem grande aceitação popular, vírgula. Deve veicular campanhas. Então, na maioria das vezes, o aluno esquece de intercalar o agente e a sua função, que é o aposto, a função dele é o aposto por vírgula. Então, gente, não esqueçam mais. Quando eu terminar de corrigir as redações, eu vou ver se eu lembro de tirar a foto, né? E postando para a gente ir revisando os principais erros de vírgula. Olha, tem mais exemplo. A escola, instituição responsável pela formação educacional do indivíduo. Ó, gente, as vírgulas aí, ó. Tem vírgula depois de a escola e tem vírgula depois do indivíduo. Ou seja, o aposto, a função dela. Vírgula, passará por transformações essenciais para a nova modelagem de ensino. E se eu disser para vocês que a vírgula tem a mesma função do travessão, né? Ambos servem para isolar, intercalar. Então, vocês podem usar o travessão, que não está errado, viu? Tanto faz. Ó, a escola, travessão. Poderia ser vírgula, mas pode ser também o travessão. A escola, travessão. Instituição responsável pela formação educacional do indivíduo ou do travessão. O travessão é logo após o sujeito, que é o agente, e logo após o aposto, que é o detalhamento. A vírgula e o travessão têm a mesma função, que é isolar o aposto. Aqui tem outro exemplo, o MEC, responsável pelas diretrizes educacionais em todo o território brasileiro, travessão de novo, e a ação, né? Deve reformular a grade curricular dos alunos. Vamos para a terceira regra. Terceira regra agora. Terceira regra, pode passar. Ó, gente, vamos ver a terceira regra. Ó. Para separar adjuntos adverbiais. Expressões que indicam tempo, espaço, lugar ou modo, por exemplo. Com mais de 2 palavras em início ou meio de frase. Essa regra aqui, ela vai valer tanto para o início da frase como para o meio da frase. Por exemplo, em países desenvolvidos... Aí, gente, por que você usa a vírgula? Porque é um lugar, né? Se eu digo assim, no cenário brasileiro, vírgula, ocorre vários problemas relacionados ao meio ambiente. Então, por que eu uso no cenário brasileiro? Porque é um lugar, é um advérbio de lugar. Então, lembrem aí, nas locuções adverbiais, seja de modo, tempo, lugar, vocês vão usar.
viu? Aí, se eu trocar a ordem da frase, também fica a vírgula. Se eu colocar assim, também tem, ó. A educação, vírgula. Em países desenvolvidos, vírgula, é prioridade. Entenderam? Então, vão lembrando aí. Terceira regra, gente. Agora, nós vamos ver algumas regras de onde não usar a vírgula. De onde não usar a vírgula. Quando não utilizar a vírgula. Depois disso, depois de prioridade. Sim, sim. Uhum. Assim, se tu for continuar, por exemplo, em países desenvolvidos, a educação é prioridade e alcança. Aí, se tu for usar mais termos, tu pode separar pelo i, aí não tem vírgula. Mas, se tu for colocar, tipo, encerrar o período, aí tu pode colocar com ponto, para iniciar com letra maiúscula. Entendeu? Agora, gente, nós vamos ver, façam perguntas. É bom porque a dúvida de um, às vezes, pode ser a dúvida de outro, gente. Vírgula é uma das campeãs, né? Eu vou tirar umas fotos e mostrar para vocês. É uma das campeãs de erro nas redações. Né? Tá tendo muito erro de vírgula. Pode passar. Quando não utilizar, é geral, Luiz, não é só você não, é praticamente todos os alunos erram demais. Uhum. A vírgula e a crase, a questão da concordância também, acentuação, ortografia, é as campeãs. Ortografia, acentuação e vírgula e crase. É que os alunos mais erram. Vamos ver bem aqui. Quando não usar a vírgula entre sujeito e predicado. Gente, esse sujeito e predicado aqui é o que a gente chama de agente de ação, entendeu? Então, como eu disse que a apostila está montada para redação, sujeito, quem tiver o material impresso, pode colocar agente e o predicado é a ação lá da conclusão, entendeu? É só o que tem. Às vezes o aluno ele coloca o agente e a ação e ele joga a vírgula lá. Não usa, gente. Ó, as instituições escolares brasileiras, ó, por exemplo, e como é que eu descubro quem é o agente? Vamos perguntar o verbo. Quem estão necessitando de transformações efetivas? Quem é que está necessitando? Resposta: as instituições escolares. Então, as instituições escolares é o agente, que é o sujeito. Então, essa vírgula que tem bem aí em brasileiros, ela não existe. Ela não existe. Por que não existe? Porque eu não separo o agente da ação por vírgula, não. Viu, gente? Então, o certo é assim. As instituições brasileiras estão necessitando de transformações efetivas e pronto. Viu? Eu também não vou usar a vírgula entre o verbo e o complemento e entre o nome e seu complemento adjunto nominal. Que é quando você coloca um substantivo, depois um verbo, não cabe a vírgula, entendeu? Algum adjetivo, algum numeral, às vezes o aluno separa, não precisa. O trabalho custou, ó, o verbo aí, não precisa, só era dizer, o trabalho custou sacrifício aos seus realizadores. Você pode até ver na leitura, não tem pausa nenhuma. O trabalho custou, não precisa parar, o trabalho custou sacrifício, né? Então, certo, o trabalho custou sacrifício aos seus realizadores, sem vírgula, viu? A atitude do governo não beneficiou os envolvidos no problema em questão. O que não beneficiou os envolvidos no problema em questão? A atitude do governo. A gente aqui, com complemento, não cabe vírgula, viu? Então, o certo é usar sem vírgula. Quarta regra, aqui está tendo mais erro, gente, a quarta regra. Pode passar. Antes dos conectivos, gente. Tá faltando demais. Tem aluno que coloca os conectivos tudo sem vírgula. E antes dos conectivos só não vai ter no de causa, o resto tudo vai ter.
Ó, quando você for usar os conectivos adversativos, como mas, porém, contudo, entendeu? Pois, logo, pois e logo é conclusivo. Vocês vão usar a vírgula antes da palavra que antecede ele. Por exemplo, ó, os problemas são graves, vírgula, porém são reversíveis. Entenderam? Vamos ver a quinta regra. Ó, outra também está tendo muito erro. Pode passar. Quando vocês for colocar os termos explicativos, quando vocês forem explicar algo logo na frente, tem que colocar vírgula nos termos explicativos. Por exemplo, isolar termos explicativos. Quais são, gente, os termos explicativos? Ó, o isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, viu? Os quais servem para retificar, continuar ou concluir o que você está dizendo. Então, ó, sempre que vocês forem colocar esses termos explicativos, pode jogar a vírgula lá, que tem, tá? É necessário promover projetos escolares. Aí você vai exemplificar, que senão fica lacuna, né? O governo precisa criar políticas públicas. Por exemplo, ou a exemplo, vírgula, a doação de cestas básicas. Então, sempre usou os termos explicativos, colocar vírgula. É necessário promover projetos escolares, vírgula, por exemplo, vírgula. Esse é um dos projetos. Feiras de ciências, entendeu? Então, usou esses termos explicativos, isto é, ou seja também tem. Ou melhor, a saber, por exemplo, a exemplo, joga vírgula, viu? Você também vai usar a vírgula para separar a expressão, por exemplo, no meio da frase. Essa regra ela era quase igual à outra mesmo. Cabe citar, por exemplo, vírgula, o sistema de saúde da Suíça como um modelo para o Brasil. Então, a expressão, por exemplo, gente, ela não tem regra, isso é exceção, não. Ela vai vir sempre intercalada por vírgula. Viu? Sempre. São expressões explicativas. Pode passar. Ó, gente, essas aqui também, expressões explicativas. Vai ter também. Continuando. Eita, tá muito repetitivo aqui. Peraí. Ah, mas ou seja, não tem lá. Ah, não, ficou bom porque ou seja não tinha lá. Ó, o Ministério precisa apresentar propostas inovadoras. Ou seja, vírgula, ignorar as ideias dos governos anteriores. Então, gente, ó, ou seja, também é irmão da turma lá, do isto é, do a saber, são da mesma família. Então, é geral, aí vocês têm que aprender só as expressões explicativas e não esquecer que tem vírgula depois delas. Ou seja, a saber, isto é, a exemplo, viu? Antes da oração intercalada, que é quando eu coloco o conectivo logo depois do artigo, substantivo, entendeu? Eu podia dizer bem assim, ó, se fosse assim, não estava intercalado. Ó. Segundo o médico Drauzio Varela, vírgula, os tratamentos alternativos podem fazer efeito. Se fosse assim, estaria a oração direta, entendeu? Mas, do jeito que está aqui, ela está intercalada. Aí, sempre que eu intercalar, o que é intercalar? Trocar ela de lugar, né? Aí vai ter a vírgula. Os tratamentos alternativos, segundo o médico Drauzio Varela, podem fazer efeito, entendeu? A saúde, vírgula. Segundo o filósofo Platão, vírgula. É o complexo bem-estar do indivíduo. É irmã dessa regra aqui. Então, sempre que você isolar, intercalar a oração, ela vem separada por vírgula. Para separar o adjunto adverbial. Adjunto adverbial são as palavras, gente, com valor de advérbio, viu? Quando ela estiver deslocada da ordem direta.
Por exemplo, essa frase eu poderia... Quem tiver com material impresso, traz a seta. A ordem direta dela era bem assim, ó. Há muito discurso de ódio. Vocês acham que tinha vírgula se a frase tivesse sem ser na ordem direta? Se ela tivesse assim, tinha vírgula? Há muito discurso de ódio propagado nas redes sociais. Tinha vírgula se fosse assim? Não teria, muito bem. Mas, gente, tá assim, né? Mas o que é que eu fiz aí? Eu inverti a ordem. Então, agora tem que ter. Nas redes sociais, ó, é um adjunto adverbial de lugar. Se fosse no cenário brasileiro, na sociedade contemporânea, há muito discurso propagado. Tinha. Se fosse assim, não tinha. Existe ou há muito discurso de ódio propagado no cenário atual. Não tinha. Mas se eu mudar a ordem, tem. Enumeração, bem simples essa regra. Espero que estejam entendendo as regras. A aula vai ficar gravada, gente. Quando vocês têm esse material ótimo disponível em casa, salvem no computador, passem para um pendrive essas aulas, usem, assistam, vocês têm esse material para vocês, né? Assistam, que é muito útil. Eu estou em dúvida como era mesmo aquela regra, porque eu tenho certeza que apenas uma aula não é suficiente para vocês aprenderem, para ficar fera mesmo. E a gente não tem tempo de voltar, por exemplo, de passar essa aula e a outra é só vírgula, não temos mais tempo, né? Nós temos que acelerar os treinos, né? Eu estou mandando as redações para casa, só que, infelizmente, ainda está muito demorando para chegar. Então, vamos acelerar os treinos, que a gente está na reta final. Vamos ver a numeração, pode passar. Separa termos da mesma função sintática, que são os adjetivos, substantivos, pronomes, advérbios, viu? Então, se eu for fazer uma redação sobre o sistema carcerário, a superlotação é intensa, desumana, anticonstitucional, progressiva. Se eu colocasse progressiva, né? Aí essa vírgula aí não existia, viu? Não existiria. Então, sempre que vocês forem numerar, o governo é ambicioso, vírgula, desumano, vírgula, é negligente e... o que mais? Arrogante. Aí não teria vírgula mais, viu? Pode passar. Antes das conjunções. Opcional, ou teria ou não teria. Nesse caso aqui não teve, né? A superlotação é intensa, desumana, anticonstitucional, progressiva. Nesse caso não teve. Mas tu poderia, pode ter, ó. Tu poderia ter colocado desumana, anticonstitucional e progressiva. Aí se tu tivesse colocado e progressiva, aí já não tinha, viu? Mas a vírgula, tu é quem vê aí o que coloca. Aí se colocar o i, não tem. Gente, vamos ver a regra aqui antes de conjunções. Quais são as conjunções explicativas? Está lá na competência 4, naquela apostila da repetição. Lá tem todos os conectivos, operador argumentativo. As explicativas são quais? Pois, antes do verbo, porque, visto que, uma vez que, haja vista que, dado que. A omissão parental se torna um grave problema. Aí, por que tem vírgula? Porque depois vai vir uma expressão explicativa. Está faltando demais isso. Então, se você for dizer, o governo é omisso, vírgula, visto que não realiza campanhas. O governo é omisso, vírgula, haja visto que, dado que. Então, todas as explicações, todos os conectivos explicativos têm vírgula antes. Cuidado, gente, porque tem uns que tem a vírgula antes e outra a vírgula é depois. Então, guardem aí. Antes dos conectivos explicativos, a vírgula é antes dele. A vírgula é na palavra que antecede ele, entendeu?
pois os filhos precisam do amparo familiar para se desenvolverem plenamente. As orações, os conectivos adversativos, aqueles lá que indicam quebra de expectativa, é o mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Então, a mídia tem o papel de informar o indivíduo. Agora, quebra de expectativa, né? No entanto, entretanto, todavia, porém, essa função é deturpada, quer dizer, ela não exerce com eficiência, né? Então, como eu estou usando aqui a vírgula antes, né, da expressão do conectivo adversativo, entendeu? Conclusivas. Os conclusivos são, portanto, logo, então, por fim, assim, em suma, viu? Medidas são necessárias para atenuar essa questão, vírgula. Portanto, é dever do Ministério da Educação elaborar projetos extracurriculares. Que é sempre que você coloca um enunciado com valor explicativo, aí isola a vírgula antes. E essa daí é bem simples, né? Quando vocês vão iniciar o tópico frasal, vocês não jogam lá o conectivo? Primeiramente, vírgula, então, esquecendo. Diante desse cenário, vírgula. Nesse sentido, vírgula. Sob essa lógica. Gente, jogou o conectivo aí, viu? Intraparágrafo, joga a vírgula. Início de parágrafo ou período, jogue a vírgula. Primeiramente, e é para qualquer um, não é só para o primeiramente, não, tá bom? Sob essa lógica, vírgula. Primeiramente, vírgula, observa-se que a negligência estatal torna o problema mais intenso. Aqui é um tópico frasal, entendeu? Aqui é um tópico frasal, essa regra aqui é bem simples. Colocou o conectivo lá depois para apresentar o tópico frasal, que é a tese, coloca a vírgula. Não pode esquecer. Pode passar. Deslocado no meio da frase. Por exemplo, onde é que fica essa regra? Chegou lá na conclusão. Você colocar, por exemplo, depreende-se, portanto, vírgula, que medidas sejam realizadas a fim de amenizar esse revés. É necessário, vírgula, portanto, que medidas sejam realizadas a fim de amenizar esse revés. Gente, se eu colocasse assim, tinha duas vírgulas, por exemplo. Portanto, é necessário medidas. Não. Portanto, é necessário que medidas sejam realizadas a fim de amenizar esse revés. Teria vírgula? Uma ou duas vezes? O que vocês acham? Posso. Por exemplo, podem perceber que a oração aí, ela está intercalada aí, né? Por exemplo, é necessário, portanto, que medidas sejam realizadas a fim de amenizar esse revés. E se eu colocasse primeiro, portanto, se eu colocasse assim, portanto, é necessário que medidas sejam realizadas a fim de amenizar esse revés. Teria só uma agora, viu aí como muda? Portanto, vírgula, é necessário que medidas sejam realizadas a fim de amenizar esse revés. Se você jogar o depreende-se, faz desse jeito aí. Depreende-se, vírgula, então, vírgula. Depreende-se, vírgula, portanto, vírgula, que medidas sejam realizadas a fim de amenizar esse revés. Pronto. Deslocado no meio da frase. Ou não, essa eu já fui. Facultativa. Gente, essa daqui vamos rezar para Sebrasp não mudar, é facultativo. Tanto faz como não. Se colocar, tá certo, e se não colocar, também tá, né? Com a FGV, né? Vamos rezar para Sebrasp e deixar também.
Ó, conclusões adversativas e conclusivas no início do período. É facultativo. Eu tanto posso usar como não. Fica melhor usando, viu? Vamos que vocês peguem o corretor, que né, o corretor que corrigiu a prova da minha aluna, ela não teve muita sorte, não. Porque ali, se fosse eu, não teria tirado 25 décimos de só um hífen com si, não. Porque se o próprio Enem aceita 3 desvios, por que que uma banca de concurso não ia tirar, né? Mas vai que vocês pegam uns corretores, que tem uns corretores que eles são exigentes, né? Tem uma corretora que eu sempre encontro lá no treinamento, que ela foi minha professora na UF, que ela sempre fazia os alunos chorar, que ela falava lá, pode parar aí, não, tá, ó, não sei o que, criticar, ela constrangiu o aluno, e ela é corretora, né? Sempre eu vejo ela, eu já tenho um pouco de medo, né? Que aquele tipão bem assim, né? Exigente, só em olhar. Se for ela que pega um texto, eu acho que ela encontra erro até onde não tem, né? Então, vamos colocar, né? Fica mais bonita a vírgula aí separando. Vamos colocar. Portanto, vírgula, logo, vírgula. Assim eu sempre insisto para colocar. É dever do Estado criar medidas para amenizar esse impasse. Assim, vírgula, é dever. Ó, se é da família, todo se encaixa, gente. Em suma, assim, logo, é dever do Estado criar medidas para amenizar esse revés. Agora vamos ver com o adversativo. Entretanto, todavia, viu? Quem tiver o material impresso vale qualquer um do grupo. Pode passar. Entretanto, há outros problemas que merecem. Peraí. Há outros problemas que merecem enfoque. Aí, outro conclusivo, logo, vírgula. Cabe às mídias televisivas investir em programas que insiram essa parcela social do elenco. Tanto faz aí, viu? Ter a vírgula como não, mas é melhor ter. Outra regra. Separar a oração adverbial, separar a oração subordinada adverbial que inicia o período. Pode ser embora, desde que, conquanto, posto que, mesmo que. Embora a Constituição brasileira apresente o direito à alienação, na prática ele não é garantido. Então, o que a regra diz? Quando tiver um conectivo adverbial, né, que remeta à oração adverbial, vocês vão separar essa oração adverbial da principal por vírgula, viu? Então, a oração vem até aqui. Embora a Constituição brasileira apresente o direito à alimentação, né? Oração 1. Na prática, ele não é garantido. Então, colocar vírgula separando a primeira oração. Por exemplo, se o Marcelo disser, mesmo que o governo crie campanhas educativas, vírgula, não vai resolver o problema do bullying. Tem vírgula aí depois de educativa, porque ele está separando essa oração, né, subordinada da principal. Ainda que haja campanhas, vírgula, o problema da fome não será erradicado. Então, tem a mesma regra, a mesma função aí. Conformativa. Gente, os conectivos de conformidade, a gente revisou tudo na competência 4. É aqueles que usa para apresentar o repertório. Segundo, conforme, de acordo, consoante, viu? Segundo ou consoante, ou de acordo, ou conforme Zygmunt Bauman, vírgula. Ó, então vocês não podem esquecer. De acordo com Platão, vírgula. Por quê? Porque a oração conformativa, vocês têm que separar ela com o nome do repertório lá, do autor, viu? Segundo o filósofo Platão, vírgula, o importante não é viver, mas viver bem. De acordo com a Constituição Federal de 1988, vírgula, é dever do Estado garantir a assistência aos idosos, entendeu? Segundo Zygmunt Bauman, vírgula, as instituições zumbis são aquelas que isentam de seus deveres. Então, usou o conectivo conformativo, não é depois dele a vírgula, tá? É depois do repertório, do nome do autor, viu?
Pronto, agora vamos ver a condicional. Condicional, ela indica condição. Gente, eu nem peço. Eu vou pedir para vocês não usar a conjunção condicional na redação. Por quê? Porque eu tenho medo do aluno usar errado. Se ele usar na conclusão, ele só tira 40 pontos. Entendeu? Não use. Não precisa usar, não, porque tem um grupo grande, vamos usar os outros, deixa as condicional sem usar. Se, caso, salvo se, conquanto, caso as autoridades políticas invistam em educação, haverá evolução social. Então, é uma condição, não é uma coisa verdadeira. Só vai haver investimento em educação, não, só vai haver evolução social se as autoridades políticas investir na educação. Pode passar. Essa outra regra também está tendo alguns errinhos nela. É lá na conclusão, essa regra aqui que a gente vai ver agora. Vírgula, use, é para usar. Use a vírgula antes de conectivo de meio modo, no meio do período. Entendeu? Então, sempre que você for dizer por meio de, por intermédio de, mediante, através não, mas se for usar através também tem. Antes, viu? Do mesmo jeito vale por de efeito, com o intuito de vocês usam a vírgula na palavra que vem antes. Então, está vindo muita conclusão que o aluno já apresenta o efeito e não coloca a vírgula. Então, tem que colocar. Vamos ver um exemplo aqui. O modo meio, gente, é o por meio de que eu vou fazer algo. É um elemento da conclusão, 40 pontos, né? Lembrando que é agente, ação, detalhamento, efeito e modo meio. O Estado deve criar campanhas, o Estado é quem? O agente. Deve criar, a locução verbal é a ação, né? Lembrando que eu não poderia dizer o Estado deve criar, vírgula, porque a gente já viu lá atrás que eu não posso separar o agente da ação por vírgula, então aí não tem. O Estado deve criar campanhas de conscientização, vírgula, por intermédio das redes sociais, por meio das redes sociais, mediante as redes sociais. Então, tem vírgula antes do modo meio e antes do efeito também, para que, com o fito de que a sociedade, com o objetivo de que a sociedade. Então, vocês não esqueçam, colocar a vírgula antes, não é depois, não. Eu não posso dizer por meio de vírgula, com o fito de vírgula. Está errada a vírgula aí. A vírgula é antes do conectivo. Entendido? Pode ir lá olhar aí, por intermédio das, a vírgula é antes. Pronto, vamos continuar vendo mais regras. Essa é um pouco parecida. Adjunto adverbial grande. O que é o adjunto adverbial? Aquelas palavrinhas que indicam valor de lugar, modo, tempo. Então, quando é que ele é grande? Quando tem 4 palavras ou mais, Na sociedade brasileira odierna. 4 palavras, é longo, gente. Então, vocês usaram, eles usam vírgula na hora que terminar. Na sociedade brasileira odierna, vírgula. O problema da alienação parental representa um obstáculo de grandes proporções. Na base, esse ainda é maior, na base nacional comum curricular, é grande, é um adjunto adverbial de 5 palavras. Coloca vírgula também. Por exemplo, na base nacional comum curricular, vírgula. É preciso inserir a disciplina de educação financeira, entendeu? Na obra cinematográfica tal. Então, vocês colocaram o nome da obra, aí vocês colocam a vírgula, viu? Outro exemplo. Em seus estudos linguísticos, outro adjunto adverbial longo, vírgula, para colocar o repertório, por exemplo. Em seus estudos linguísticos, vírgula, o filósofo grego Platão afirma, ok, entendeu? Coloca vírgula nos longos. E nos curtos também, adjunto adverbial pequeno, com 2 palavras ou mais. Então, no Brasil, vocês vão intercalar por vírgula, com urgência, é preciso erradicar.
Por exemplo, no Brasil, vírgula. Por que tem vírgula aí? No Brasil, é outra adjunta adverbial lugar, entendeu? Com urgência, vírgula. É preciso erradicar o trabalho infantil. Se não tivesse o com urgência, também tinha vírgula. No Brasil, vírgula. É preciso erradicar o trabalho infantil. Também teria. Com a banca FGV, isolava-se obrigatoriamente o adjunto adverbial de 3 ou mais palavras no início ou no meio das frases. Aqui foi uma mudança que teve ano passado, mas nós temos que ver se ela funciona esse ano também. E quando eu souber, eu repasso. Qualquer alteração, a gente atualiza o material. Já a Sebrasp, que é a nova banca do Enem, pode passar. Já a Sebrasp, banca desse ano de 2023 e desse também, tá? É a mesma, tá bom? É a mesma, gente. É Sebrasp também. Banca desse ano, também de 2024. Cadê? Considera que o adjunto adverbial longo é aquele com 4 palavras, por isso deve vir separado por vírgula. No caso anterior, com 3 palavras, esse ano o uso da vírgula é facultativo. Então, ficou mais fácil, tá? Se o adjunto, a Sebrasp diz assim, não, é porque assim, uma banca entrou, ela quer criticar a outra, né? É oposição. Então, ela contrariou a FGV. A FGV também considera no Brasil como adjunto adverbial e tem que colocar vírgula. Já a Sebrasp disse assim, não, no Brasil é curto, então é opcional. Agora, os longos vamos colocar, por exemplo, na sociedade brasileira atual, 4 é maior que 2, né? Então, 4 é longo. Então, usa. Nos curtos, é opcional. Ainda bem que deixaram opcional, não ficou tão difícil para o aluno, né? Mas, ó, gente, se não usar no grande, Então, se você disser em seu estudo sociológico, vírgula. O filósofo tal, se você não usar vírgula, Por quê? Porque é um adjunto adverbial longo, tem que usar. Longo é com 4 palavras ou mais. Pode passar. Eita, gente, agora é com o I. Essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno, printou até... Eu não lembro. Acho que eu nem tenho mais a mensagem, que eu dei uma limpada nas mensagens, que encheu a memória. Mas o aluno mandou uma mensagem perguntando se poderia. Qual a explicação? Adiante, né? Posso. Volta lá, Tiago, com a banca FGV, deve ser as mudanças. Pronto, vamos lá, Guilherme. Tiago, volta lá. Era assim, Guilherme. A banca FGV considerava longo o uso adjunto adverbial de 4 ou 5 ou mais palavras. E a Sebrasp também, só porque assim, a FGV queria a vírgula também no Brasil, com urgência, na sociedade, no cenário atual. E aí, a Sebrasp deixou mais fácil. A Sebrasp colocou tipo assim, não, só vai precisar colocar a vírgula nos adjuntos adverbial longo. Por exemplo, se você colocar na sociedade brasileira contemporânea, é longo, porque tem 4 letras. Na base nacional comum curricular, é longo também, 5 palavras. Aí, se você colocar com 5 palavras, que nesses que está no caso 4, tem que colocar obrigatoriamente a vírgula. Mas se colocar o curto, não. 3 erros. Tu pode ter 2 desvios e uma falha. Se tu tiver um quarto, aí já perde os 40 pontos. Entendeu? Se a gente for analisar, né? Pior, gente, é porque assim, a estrutura sintática ela abrange muita coisa. É por isso que eu estou focando muito na competência 1. Desvio e falha é assim, ó. Desvio é vírgula
crase, regência, acentuação. Falha é o truncamento e a justaposição. Não sei se vocês lembram lá na competência 1, quando eu falo no truncamento e na justaposição. O truncamento é quando você coloca um ponto no lugar da vírgula, que um período, em vez dele encerrar, ele continua. Por exemplo, se eu digo assim, segundo o IBGE, ao invés de eu colocar uma vírgula, segundo uma pesquisa do IBGE, vírgula, tanto por cento da população. Então, o aluno coloca um ponto, segundo uma pesquisa do IBGE, ponto. Entendeu? Ao invés da vírgula. Então, ela encerrou um período que era para continuar. Então, isso aí tem um peso maior. Isso aí não é desvio, é falha na estrutura. A falha, ela penaliza, mas o Enem só aceita uma. Entendeu? Se uma redação nota 1000 cometer 2 falhas, ela não é 1000. E se cometer 2 desvios, é 1000. Entendeu? Crase é, sim, a Sebrasp colocou crase como falha. Será que a Sebrasp é ruim? Mas depois ela mudou, viu? Quando foi no treinamento, no final, ela disse, mudou tudo. Ó, gente, não é mais falha, é desvio. Porque tanto que o aluno erra crase, se fosse um desvio, o aluno ia, né, ia tirar a nota ainda pior. Então, agora, eu não sei esse ano ainda, porque não chegou ainda nessa parte. Mas até ano passado, crase é desvio, não é falha. Então, muito cuidado, gente, com a separação de vírgula com ponto, de encerramento de período, não era encerramento ainda, que as falhas são isso aí. Tá bom? Pois é, então a vírgula ela é facultativa num adjunto adverbial curto, no Brasil, entendeu? Só é obrigatório se for longo, como esses que está embaixo. Pode passar. Vamos ver aqui um caso facultativo. Ainda está terminando a aula. Facultativo. É com o I, a regra agora é com o I, com a conjunção I, gente. Vai ter uns casos que você usa a vírgula antes do I e outros casos que você não usa a vírgula antes do I. Por exemplo, as escolas devem elaborar projetos. E o Ministério da Saúde apoiá-las oferecendo materiais para tal. Então, aqui eu tanto posso usar como não, entendeu? Aí, quando é que vai ser obrigatória? Quando for sujeitos diferentes, entendeu? Vamos ver quando é que ela é proibida. Está incorreta essa parte, ó. As escolas devem elaborar projetos e capacitar os professores. Por que está incorreta a vírgula aqui, gente? Ó, a ação da escola não é elaborar projeto, ação 1. Capacitar os professores, ação 2. Então, eu estou falando do mesmo agente, as escolas. Ó, elaborar projeto é ação 1. Capacitar os professores, ação 2. Mas não é do mesmo sujeito? Então, a vírgula aí não existe. A vírgula, ela só existe quando é para separar dois sujeitos. Ó, vamos ver a de cima de novo. Ó. Vamos ver a de cima. Coloca lá na de cima de novo, Tiago. Na outra. Na de cima. Desce mais um pouco. Não. Aí. Pronto. Pronto. Ó, gente, nesse caso, ó, as escolas devem elaborar projetos. Ó, a vírgula aí tá certa. E o I, ó. E o Ministério da Saúde apoiá-los. Então, por que que tem vírgula aí? Porque tem dois sujeitos diferentes. Dois sujeitos é dois agentes. Então, as escolas é o agente 1 e o Ministério da Saúde é o 2. Então, ó, sempre que tiver dois sujeitos diferentes, tem vírgula antes do I. E quando for o mesmo agente, não tem vírgula antes do I. Entenderam? Ó, no caso aqui tenho. As escolas devem elaborar projetos, vírgula. Por quê?
que tem a vírgula, porque agora é o Ministério da Saúde, é outro agente, com outra ação. Então, eu preciso separar, porque um criou uma e outro criou uma, entendeu? Ah, que bom que estão achando fácil. Fico feliz. Continua aqui. Ah, gente, só falta 6 minutinhos, acho que é melhor encerrar, né? Para não ficar uma coisa quebrada. Pronto, pois vamos sair e entrar na mesma hora, viu, Tiago?